antes de nós falarmos especificamente de solução tampão, eu queria propor que nós pensássemos um pouquinho sobre o seguinte. Pegar o ácido fosfórico. Outro dia eu pedi um exemplo aqui de um ácido forte, alguém falou do ácido fosfórico, né? O ácido fosfórico, eu trouxe aqui minha colinha, porque eu não sei de cor, obviamente, ele tem três hidrogênios ionizáveis. E cada ionização tem uma constante de ionização ácida, de dissociação ácida específica. Então, se eu tenho uma substância que tem 3 hidrogênios que são ionizáveis, quer dizer, que podem sair daquela estrutura, o primeiro hidrogênio sai muito fácil. O segundo hidrogênio, eu tenho que tirar uma carga positiva de algo que já tem uma carga positiva. Então é mais difícil. Tirar o terceiro hidrogênio é mais difícil ainda. E isso tem que estar refletido nos valores das constantes, né? Então, por exemplo, a primeira constante de ionização do ácido fosfórico, ele vai originar o dihidrogênio fosfato, a segunda ionização vai gerar o monohidrogênio fosfato, e a terceira ionização vai produzir o íon fosfato. Então, evidentemente, cada um desses processos tem uma constante. Essa constante aqui, eu vou te chamar de Ka1, porque corresponde à primeira ionização. Essa constante é o Ka2 e essa aqui, finalmente, o Ka3. E o que eu espero é que os valores de Ka, eles diminuam bastante, desde o Ka1 até o Ka3. E, efetivamente, olha, 7,1 vezes 10 a menos 3, 6,2 vezes 10 a menos 8 e 4,6 vezes 10 a menos 13. Então, vamos olhar para esses números, porque eles nos contam que é cada vez mais improvável eu ionizar essas espécies químicas aqui, pela retirada de próton. Cada vez mais improvável. Esse Ka3 aqui, com o valor de 4,6 vezes 10 a menos 13, ele me fala que esse evento é altamente improvável. Se esse evento é altamente improvável, quando eu coloco o íon fosfato em água, ele vai tender a pegar o H+, o H3O+, que vem do equilíbrio da água, e formar essa espécie química aqui. Tá certo? Aí a água vai repor o seu próprio equilíbrio, vai recompor, para repor esse íon H+, que foi pego pelo íon fosfato. Tá certo? E o meio fica alcalino. Você sempre tem que considerar a autoionização da água? Então, quando eu considero a autoionização da água, né? Sempre, porque, por exemplo, é óbvio que o íon fosfato, ele não vai reagir com a molécula de água. O íon fosfato, ele é uma espécie iônica que tem carga. Qual é o tipo de ligação ou qual é o tipo de interação que ele vai estabelecer com as moléculas de água? Íon dipolo. A molécula de água, ela é um dipolo, né?
como molécula de água não é linear, ela concentra carga negativa, né, elétrons, sobre o átomo de oxigênio. Então, com isso, cria-se um dipolo. Aí a interação que existe é uma interação do tipo íon dipolo. Não deveria provocar mudança de pH. Por que que muda o pH? Porque se a reação direta tem uma constante muito pequenininha, a reação inversa vai ter uma constante que é o inverso dessa constante. Vai ser da ordem de 5 vezes 10 a 12, que é um número muito grande. Tá certo? Da onde que o fosfato vai pegar o H+? Do equilíbrio da água. E aí eu tenho que levar em consideração a autoionização. Então essa é uma situação. Não existe outra fonte de H+ para o fosfato. Vocês pegam fosfato de sódio, Na3PO4, colocam em água e meçam o pH. Vocês vão verificar que o pH vai ficar maior que 7. O meio vai ficar alcalino. Tá certo? Da onde que veio esse H+? Do equilíbrio de autoionização da água. Não há outra fonte. Aquele hidrogênio, aquele H+ ali, o H3O+, ele não vai se materializar na água. Ele vai vir do equilíbrio de autoionização. Quando eu considero ainda a autoionização da água? Quando eu estou lidando com H+, H3O+, ou OH-, em concentrações que são compatíveis com aquelas envolvidas no equilíbrio de autoionização da água. A gente viu aqui, se eu faço uma solução de, sei lá, HCl, ou mesmo de ácido sulfúrico, eu já falei para vocês, a segunda ionização do ácido sulfúrico, ela não é completa. Será que eu tenho que levar em consideração a autoionização da água? A gente vai ver que não. Mas à medida em que diminui a força do ácido, ou eu estou usando um ácido forte, eu diminuo a concentração dele, o que eu estou colocando de H+ em água é comparável com o que vem da autoionização. E aí eu tenho que usar a autoionização. Não são muitas as situações, né, gente? Situações nas quais a gente discutiu, tem aquele efeito de íon comum, aí eu tenho que pensar no equilíbrio da água. O exemplo típico, a solução de ácido hidroclorídrico, 1 vezes 10 a menos 8, 1 vezes 10 a menos 7, 1 vezes 10 a menos 6, porque a concentração de H+, que vem do HCl, é comparável com a do equilíbrio da água, então sim, eu tenho que considerar o equilíbrio da água. Ou em hidrólise de sais. Porque a única fonte que um sal tem para pegar H+, né, ou eventualmente o H-, é a autoionização da água. Certo? Não é difícil, 2 situaçõezinhas só. Então, mas aí, se essa reação aqui inversa é muito provável, eu olho para esse número aqui, 10 a menos 8 também é pequenininho, né? Essa reação aqui também é muito provável. Mas olha que interessante, vamos pegar o íon de hidrogênio fosfato. Eu sempre falo para vocês, se nós tivermos as constantes, nós somos capazes de prever qual reação química vai acontecer. Só olhando para a constante. Nós vamos ver depois que existem outras formas de nós prevermos isso, né? Mas, por exemplo, hoje eu estou escrevendo no melhor estilo, né, da direita para a esquerda. É que o filé mignon vai ficar aqui, aí é mais democrático ficar no meio. Eu quero saber o seguinte, olha, o íon de hidrogênio fosfato. Olha que coisa interessante, né? O dihidrogênio fosfato em água. Pode acontecer 2 coisas com ele. O que pode acontecer com ele? Receber o quê? Receber um próton da água. Se ele receber um próton da água, ele está agindo como o quê? Uma base de Bronsted-Lowry. Mas ele também pode doar um próton para a água, certo? Se ele fizer isso, ele está agindo como um ácido de Bronsted-Lowry. Como é que eu escolho? Se eu colocar dihidrogênio fosfato em água, o que vai acontecer com essa criatura? Ele vai agir como um ácido ou ele vai agir como uma base? O Aleph falou, não vai ficar num equilíbrio constante?
Ah, desculpa, eu achei que você estava falando assim, vamos ficar em cima do muro, ele tanto pode ser ácido como pode ser base. Não, mas pela constante. Pela constante. Vai para um lado ou para o outro. Lógico. A constante ácida a gente já tem, certo? Da ionização ácida, tá bom? Então a gente já sabe. Então vamos colocar aqui, ó, se ele vai agir como um ácido, então o ácido vai doar um próton para cá e vai gerar o íon monohidrogênio fosfato. Então esse é o ácido, essa é a base conjugada. Mais H3 ou mais. Então, esse é o ácido de Bronsted-Lowry, essa é a base conjugada. Esse aqui recebeu o próton, essa é a base de Bronsted-Lowry, esse é o ácido conjugado. Alguém tem alguma dúvida com isso? Não. Só que esse mesmo íon aqui em água, vou escrever de um jeito diferente, ele pode não atuar como um ácido, mas atuar como uma base. Então, ele vai receber um próton. Vai formar H3PO4. Se esse doou um próton para cá, vai ficar o H-. Então, olha que interessante. Aqui, ele está agindo, nesse sentido, como um ácido. E nesse sentido, ele está agindo como uma base. O que nós vimos sobre constante de equilíbrio? A constante de equilíbrio, ela me conta a probabilidade da transformação acontecer. Então, o que que eu faço? Eu calculo, a do ácido eu já tenho, porque está dada, já vou escrever lá. Mas essa aqui, eu tenho que calcular. Como que eu chamo essa transformação química aqui? O que é isto? Aquilo ali é a ionização do ácido. Isso aqui é o que é isso, gente? Quando eu coloco um sal em água e ele reage com o H+, que vem do equilíbrio. Dá a impressão que quebrou a molécula de água, não é? Olhando ali, ó, dá a impressão que o H2PO4 está reagindo com água, está quebrando a molécula de água e está originando o H-. Como é que é o nome dessa reação? Hidrólise. Então, olha que legal. Na hidrólise, que eu chamei de KH, isso também é um KB, porque aqui, essa espécie agindo como uma base, esse aqui é um equilíbrio que envolve uma base, é um KB. Então, essa constante aqui, eu tenho, vai ter que ficar tudo em branco hoje. Então, essa constante aqui é o Ka2, é a segunda ionização do ácido fosfórico. E o valor é 6,2 vezes 10 a menos 8. É um número pequeno, né? É um número pequenininho. Mas eu vou comparar com a hidrólise. E se a hidrólise for um número menor ainda, quem vai acontecer em água vai ser essa transformação. E o meio vai ficar ácido. Se o que acontecer for essa transformação aqui, o meio vai ficar alcalino. Simples assim. Como é que eu calculo? Então, essa transformação aqui é caracterizada por um KH, porque é hidrólise, mas isso aqui é o KB, porque nessa transformação aqui, o dihidrogênio fosfato é uma base. Simples assim. Agora, bem naquele miolinho, eu vou escrever a equação do equilíbrio. Vamos ver se com isso fica melhor. Para destacar essa constante de hidrólise aqui, que é igual ao KB, ela é o quê? Essa espécie química aqui, concentração
de ácido fosfórico vezes a concentração de OH-. Vocês veem bem essa cor? Sim? Dividido pela concentração de H2PO4-. A água, por ser um líquido puro, não entra. Como eu já falei para vocês, as constantes, de modo mais adequado, são escritas em termos de atividade. A atividade de líquidos puros e de sólidos puros é 1. Bom, o que eu faço com isso aqui? Desse jeito, absolutamente nada. O que nós fizemos ontem? Alguém lembra? Multipliquei em cima e embaixo por H+. Então, se eu multiplicar em cima por H+, lembrando que eu uso H+, e H3O+, como absolutos sinônimos, tá certo? Isso aqui não muda em nada a minha constante, porque é 1, né? Mas muda muito o modo como eu escrevo, porque isso aqui, esse pedaço aqui, é o KW, né? E esse pedaço aqui é o inverso de qual constante? Do Ka1. Ah, você é um amor. E olha que eu ia brigar com você, hein? Eu ia dar tchauzinho para você na janela. Tá certo que quando você fez assim, eu achei que era fosse alguma coisa de comer, mas... Obrigada, viu? Então, esse KH, esse KB, vai ficar o KW. Isso aqui é o inverso do K1. Ou seja, a ionização da água. Então, por favor, prestem atenção, não é? Vocês já repararam que eu não venho dar aula com nenhum papelzinho na mão? Porque eu acho, o único papelzinho que eu trouxe foram as constantes, tá? Porque eu acho que se eu tenho que falar alguma coisa que eu dependa de uma informação escrita, eu não tenho como exigir isso de vocês. Então, por favor, não decorem nada. Isso que eu estou fazendo aqui... a Dalva fez uma pergunta de hidrólise na prova, eu não decorei a equação do KH, como é que eu faço? Ué, eu deduzo, pega um sistema simples, né? Esse é um sistema simples, por exemplo. Podiam ter pegado o acetato, né? Aí deduz, fala, fácil. KW sobre KB, pronto. KW sobre KA, pronto, né? KB é KW sobre KA. Óbvio, né? KA vezes KB tem que ser igual a KW. Isso não é óbvio para vocês? Óbvio. Não é? Porque o KW, ele não é concentração de OH- vezes concentração de H+. Certo? Eu vou tornar isso mais óbvio daqui a pouco. Deixa eu explicar isso aqui, senão a gente se perde. Oi? Mais próximo de 1, maior a tendência desse ácido, do produto ir para o lado da equação que vem para a direita. Quem mais próximo de 1? Enquanto o KH mais próximo de 1, a reação vai se... Não, olha, essa constante de hidrólise mais perto de 1 quer dizer simplesmente que esses produtos aqui são, né, o numerador e o denominador estão mais próximos, por isso que vai dar 1. É uma razão circunstancial. O que vocês têm que saber é o seguinte, quanto menor for o valor da constante, menos provável é aquela reação direta e mais provável é a inversa. Quanto maior for o valor da constante, mais provável é a reação direta e menos provável é a reação inversa.